Para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo que envolve a Câmara de Campinas, a gente começa falando sobre o Parlamento Metropolitano. Porque na última sexta-feira, a Associação do Parlamento Metropolitano teve um encontro na Câmara de Cosmópolis para discutir diversas demandas da região que serão encaminhadas para o governo do estado. Quem acompanhou tudo é Viviane Novaes, que traz as informações agora. Foi no plenário da Casa de Leis de Cosmópolis que os parlamentares se reuniram. O primeiro a falar foi o prefeito da cidade, que ressaltou a importância deste tipo de encontro. Os nossos municípios eles estão conurbados. Os problemas que ocorrem aqui em Arthur Nogueira, ocorrem em Paulínia, refletem em Cosmópolis. Diversos temas foram abordados durante 3 horas de reunião. Isso tem enriquecido as nossas reuniões. Você vê que nós temos questões de pedágio, nós temos questões de mobilidade na área de agricultura dessas cidades menores que ainda vivem, muitas vezes, por conta das agriculturas ao seu redor, do núcleo habitacional, do perímetro da cidade. Então isso é importante, isso enriquece as nossas reuniões. Destaque para a moção de apelo do vereador Eduardo Magoga de Campinas, que solicita ao governo do estado a reclassificação da rodovia Adalberto Panzan. E eu estou pedindo a reclassificação da Adalberto Panzan, porque hoje ela não é mais a continuidade da Bandeirantes. A Bandeirantes hoje ela vai para Hortolândia e vai para Limeira. Então ficou um curto trecho que ainda continua com a classificação 0. Isso tem trazido um fluxo enorme na SP-101, que passa por cima da Adalberto Panzan. Então, reclassificando essa rodovia, nós podemos abrir as tão sonhadas alças de acesso para tirar o fluxo dessas rodovias e ter o acesso mais rápido ao interior e à rodovia Dom Pedro. Também marcaram presença as vereadoras Cristiane Regina Paes e Eliane Lacerda, ambas de Cosmópolis, que apresentaram demandas da cidade que afetam toda a região da RMC. Renato Trevenzoli, presidente da Câmara Anfitriã, ressaltou a importância de discutir temas relacionados principalmente à área da saúde. A questão da saúde, que como nós vimos aí nas falas dos presidentes, é um problema que atinge todas as cidades da nossa região. Então, com certeza, agora, com o engajamento do parlamento, nós conseguiríamos aí bons resultados para toda a região. Agora, o presidente do Parlamento Metropolitano deve levar as demandas para o governo do estado. Nós estamos marcando uma reunião já com o vice-governador, Rodrigo Garcia, para estar levando essas demandas do Parlamento Metropolitano, para que a gente estejamos atentos para essas questões que são discutidas aqui dentro do parlamento. Estamos aguardando aí uma posição dele. Ele no último encontro que eu tive com ele em Indaiatuba, ele falou que precisa realmente abrir uma agenda para estar recebendo o parlamento, para onde nós vamos levar todas essas demandas, que são imprescindíveis para a nossa região. Mirna Abreu, hora de nós repercutirmos aqui as audiências públicas que aconteceram aqui no plenário da Câmara Municipal na última sexta-feira. Pela manhã, a audiência pública foi comandada pela Comissão de Política Social e Saúde. Isso mesmo, e de manhã a discussão foi em torno do projeto de autoria do prefeito que trata do Conselho Local da Rede Mário Gatti. Confira os detalhes com Michel Morim. Sob o comando do vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara, foi feita uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 60 deste ano, de autoria do prefeito municipal, que revoga o parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar 191 de 2018. Havia nessa lei complementar a criação de mais um conselho, dentro da rede Mário Gatti. Nós já temos os conselhos nas unidades, que a população já se faz representar. Então seria a criação de mais um conselho que não haveria necessidade, haja vista que já nas unidades a população já participa, esses conselhos já são atuantes. Então criaria-se mais uma ferramenta que seria, vamos colocar assim, inócua, não teria uma finalidade tão importante, quanto a exercida pelos conselhos locais. Esteve presente na audiência pública o procurador da Rede Mário Gatti e o vereador membro da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara, o vereador Cecílio Santos. Paulo Haddad comentou a importância do conselho,
já existente. A população que está lá na ponta está vendo quais são as necessidades, a cobrança, né, dos gestores públicos. Isso chega até o executivo para que ações possam ser tomadas, seja pela Secretaria de Saúde ou outras secretarias envolvidas na gestão da coisa pública ou do Serviço Público de Saúde. O projeto de lei complementar da Prefeitura seguirá em tramitação no Legislativo. Esse projeto vem para casa para votação, né? A gente vai votar em primeira e segunda votação, com certeza vai ser aprovado, né? E porque se faz necessário, um projeto que tem que ser revogada essa lei, esse artigo, na verdade, né? Que é o artigo 47, que não tem função nenhuma, vamos colocar assim. E na última sexta-feira também aconteceu aqui na Câmara uma audiência pública que discutiu o regime previdenciário dos servidores públicos. Uma ampla discussão com a participação de vereadores e também de servidores. A reportagem é de André Aranha. Quem comandou a 43ª audiência pública na última sexta-feira foi o vereador Igor Diego, que é membro da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Eu declaro aberta a 43ª audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade para debater o projeto de lei complementar, o PLC número 56/2021, processo 234-119, de autoria do prefeito municipal, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos do município de Campinas, titulares dos cargos públicos de provimento efetivo da administração direta, suas autarquias, fundações e a Câmara Municipal. Fixa o limite máximo para a concessão da aposentadoria e pensões pelo Regimento Geral da Previdência Social. Estabelece os parâmetros para adesão ou criação de planos de benefícios e respectivo regulamento, na forma e nas condições em que especifica. Vereador Igor, acho que é importante essa sessão, essa audiência aqui hoje, para debater um tema importante para a cidade, importante para os servidores, porque uma decisão tomada aqui na aprovação de um projeto vai impactar na vida dos servidores e das suas famílias. Nós temos mandato de 4 anos, mas a aposentadoria do qual nós estamos trabalhando hoje, debatendo esse projeto, ela é futura. O secretário municipal de Justiça, Peter Panuto, e a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine, falaram sobre o assunto. E há, sim, uma obrigatoriedade de que nós tenhamos esse PLC. Há, sim, uma obrigatoriedade que está circunscrita na emenda constitucional, e todos os senhores podem ler a emenda constitucional. Está assentada, inclusive, nas comunicações aos prefeitos direcionadas pelo órgão controlador, pelo órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O presidente do Camprev, Marionaldo Fernandes Maciel, também esteve no plenário da Câmara Municipal de Campinas e foi questionado sobre dúvidas referentes ao projeto. Os vereadores Paulo Búfalo e Cecílio Santos e as vereadoras Guida Calisto, Mariana Conte e Paola Miguel se posicionaram contrários ao projeto. Os servidores serão responsáveis por pagar suas próprias aposentadorias daqui a 25 anos. E isso afeta todo mundo na cidade de Campinas. Essa previdência é baseada na previdência chilena, que quebrou. Hoje, os aposentados chilenos recebem menos de 40% do salário mínimo. O vereador Luiz Rossini falou sobre o tema. Primeiro, eu acho que tanto pela manifestação dos servidores, quanto pela colocação dos vereadores, que até me anteceberam, mostra que esse tema é um tema muito sensível, porque mexe com a vida de uma população enorme de servidores, e por isso tem que ser tratado com toda a responsabilidade e serenidade que o assunto requer. O público presente pôde fazer perguntas e o vereador Igor Diego, em entrevista à TV Câmara, fez um balanço da audiência pública. Então, é um projeto que, como a gente pôde escutar aqui, ele prevê alterações nessa questão previdenciária local aqui no município de Campinas, e essa lei vai valer, caso seja aprovada, agora ela passa então pela legalidade, depois ela vem para o plenário para a gente discutir o mérito, tá? Então, se essa lei, caso for aprovada nesses próximos passos e sancionada pelo prefeito,
prefeito, ela passa a valer para os funcionários novos, tá? Não são para os funcionários já ativos. Segundo os esclarecimentos do Executivo, foi esse o entendimento que a gente tivemos. Mas observação importante, a gente se concentrou mais nas questões da legalidade, esclarecer as dúvidas do Legislativo para que a gente, na Comissão de Constituição e Legalidade, ao qual faço parte, presidida por vereador Carmo Luiz, que a gente possa ter embasamento, subsídios para poder votar com clareza num projeto tão importante como esse. E Mirna Abreu, a gente fala também sobre a ação dos parlamentares. A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento. Ela, que é a presidente da Comissão da Mulher, questiona a Prefeitura sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência. Acompanhe. No requerimento protocolado pela vereadora Mariana Conte, a parlamentar solicita à Prefeitura de Campinas um relatório contendo estatísticas e o fluxo de atendimento das mulheres em situação de violência que são atendidas pela rede municipal. Essa foi uma deliberação que nós tomamos na reunião da Comissão da Mulher e esse levantamento das informações é exatamente para a gente verificar a situação e o serviço de atendimento às mulheres em situação de violência. A gente sabe que na pandemia a gente teve uma redução do número de ocorrências, da procura no próprio centro de referência da mulher, mas a violência contra a mulher continuou e se agravou. Um relatório da Confederação Nacional dos Municípios, divulgado este ano, apontou que em 483 cidades do Brasil houve aumento do número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia, isso só em 2020. O número representa 41,9% dos municípios brasileiros. Em mais de 20% deles, o que mais cresceu foram casos de agressão física e verbal. Para a vereadora, porém, o desafio é lidar com as subnotificações de quem não pede ajuda porque não pode. Nós temos o Disque 180, temos o centro de referência, tem as delegacias da mulher, que são todos espaços que acolhem e que fazem, digamos assim, que é onde a mulher pode procurar ajuda. Mas a gente precisa que isso seja aprimorado, porque a gente sabe que nem sempre é acessível, falta conhecimento, falta condições concretas, muitas vezes a mulher tem medo, ela não sabe como lidar, quer dizer, ela não tem orientação jurídica de como fazer. Com esse requerimento, nós estamos questionando, solicitando à Coordenadoria da Mulher que nos encaminhe os novos fluxos, porque houve aí numa fala, inclusive eu e as outras demais vereadoras fizemos uma visita no centro de referência, estivemos lá e a Coordenadora da Mulher falou que houve uma mudança no fluxo do encaminhamento das mulheres que procuram o centro de referência. Então nós estamos solicitando que se formalize essa mudança no fluxo e que a gente possa ter então as estatísticas para fazer comparações no pré, durante e no pós-pandemia, para inclusive isso se tornar a elaboração de políticas. E hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 26ª. Isso, e hoje são muitos projetos na pauta. A gente lembra que na reunião da última quarta-feira nós tivemos aí a queda da reunião ordinária, então aqueles projetos estão previstos para serem analisados nesta noite. Acompanhe agora a pauta completa. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a lei de 2001 do IPTU em Campinas. A propositura tem por finalidade ajustar a legislação para evitar sobreposição de descontos em cálculos de avaliação de imóvel para a base do imposto. Em primeira discussão, será analisado um outro projeto do prefeito. Ele institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social em Campinas, que será vinculado à Secretaria de Finanças, com o objetivo de estabelecer mecanismos para estruturação e controle, viabilizando investimentos em ações destinadas a promover o desenvolvimento social da cidade. Também em primeira discussão, será analisado o projeto de autoria do prefeito que institui o Sistema de Inovação de Campinas, o Fundo Municipal de Inovação. O objetivo é estimular, organizar e apoiar uma rede qualificada de ambientes de inovação para potencializar o surgimento de startups na cidade. Também em primeira discussão, um outro projeto de autoria do prefeito que será discutido nesta noite é o que trata do Fundo da Assistência ao Desporto Amador.
O objetivo é apoiar a prática e o desenvolvimento do esporte amador na cidade, estabelecendo de onde virão os recursos e onde poderão ser aplicados. O item 5 é o projeto de autoria do vereador Cecílio Santos, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Maria Aparecida Gonçalo. O item 6 é o projeto de autoria do mesmo vereador, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a João Batista dos Santos. O item 7 é um projeto de autoria do prefeito que altera várias leis. De acordo com a justificativa, a proposta aperfeiçoa a descrição e os cargos atualmente existentes no município de Campinas, adequando às exigências e responsabilidades de cada um. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito, que revoga uma lei de 1990, que permitiu ao Poder Executivo celebrar um convênio com o sanatório Dr. Cândido Ferreira. O objetivo é revogar a lei para cumprir um acordo firmado na Justiça entre Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. O item 9 é a primeira discussão do projeto de autoria do prefeito, que institui o programa de atração de novos investimentos e geração de empregos, estabelecendo mecanismos de incentivo para a atração e a ampliação de novos negócios na cidade. As empresas beneficiadas terão direito à isenção de IPTU, ITBI e ISSQN da construção civil e de taxas, além da redução do ISSQN para o percentual de 2%. Os benefícios concedidos variam entre 6 a 20 anos, de acordo com o investimento, geração de postos diretos de trabalho, receita de prestação de serviços e valor adicionado. O item 10 é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e sobre o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra. O projeto define as competências do Conselho, criado em 2001, e estabelece como deve ocorrer a captação de recursos do Fundo Municipal da Comunidade Negra. O item 11 é a primeira discussão da proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que altera a lei orgânica do município. Ela propõe adequações estabelecendo a convocação de suplente em caso de licença do vereador titular por prazo superior a 120 dias. A norma federal é de observância e reprodução obrigatória para estados e municípios. A segunda mudança determina o prazo máximo de 30 dias para a apreciação de vetos do prefeito, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo. O item 12 é um projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que institui o caderno do Poder Legislativo no Diário Oficial do município, desmembrando assim as informações da Câmara Municipal de Campinas. O 13º item da pauta é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que muda a lei de 2018, que trata do Plano Diretor Estratégico. A proposta vai incluir anexos à lei em áreas denominadas de planejamento e gestão na região do Centro Tecnológico de Campinas. Em segunda discussão, está na pauta um outro projeto do prefeito. Este dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, acrescentando à estrutura existente um cargo de diretor e um cargo de coordenador departamental. O item 15 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que muda a lei complementar de 2019, que trata das construções clandestinas. A proposta vai ampliar o prazo do desconto de 50% na multa para a regularização do imóvel, que é de 2 anos. A proposta estende também o prazo por mais 2 anos até a vigência da lei. O item 16 é o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que declara órgão de utilidade pública municipal o Instituto Maestro Carlos Gomes. O item 17 é o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que denomina como Praça Guilherme Lima uma praça pública do bairro das Palmeiras.
Na sequência, serão analisadas matérias adiadas de reunião anterior. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Nelson Ossri é um substitutivo total que obriga que as reuniões do Conselho Social da Sanadza, que decide pelo aumento ou não do valor da tarifa de água na cidade, a serem realizadas em local e horário que permitam a ampla participação popular. Além disso, as datas dos encontros deverão ser publicadas no Diário Oficial do município com pelo menos 3 dias de antecedência. O item 18.2 é a segunda discussão da proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que determinam o orçamento impositivo no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no orçamento municipal. A metade deste percentual deverá ser destinada a ações e serviços públicos na área da saúde. E uma emenda proposta pelo líder de governo na Câmara determina que as emendas impositivas passem a ser apresentadas em 2022 para aplicação no orçamento de 2023. O item 18.3 é o projeto de autoria do prefeito, que trata da mudança no plano diretor estratégico, suprimindo do texto a menção de programas com vinculação a marcas expressas de governos e outras esferas. E, por fim, será analisado o item 18.4, que é um projeto de autoria do vereador Cecílio Santos e outros parlamentares, que institui a semana do lançamento da campanha da Fraternidade em Campinas, que será comemorada anualmente na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, em sessão solene a ser realizada na Câmara Municipal. Então, a pauta completa você confere no www.campinas.sp.leg.br. A partir das 6 horas, nós temos a transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Lembrando que logo na abertura a gente tem comunicado de vereadores, o momento em que cada parlamentar que fizer a inscrição para usar a tribuna tem até 5 minutos. Se for pedido tempo de liderança, esse tempo é de até 10 minutos. Depois do intervalo regimental, aí então a discussão e a votação desses mais de 20 projetos da pauta desta segunda-feira. Agora, Mirna Abreu, nós falamos aqui sobre os projetos da 26ª reunião ordinária, mas hoje tem primeira parte a partir das 5 horas da tarde. Também com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A pedido do vereador Cecílio Santos, essa primeira parte, que acontece a partir das 5 horas da tarde, vai discutir a questão da crise hídrica na nossa região. Então, o vereador traz aí especialistas e discute no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que, neste momento, devido ao ato da mesa, nós temos aí 50% da capacidade do plenário pode ser ocupada com a presença do público. E se você não puder vir pessoalmente, você acompanha aqui pela TV Câmara Campinas, canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também nas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/Câmara Campinas, no YouTube da TV Câmara Campinas e ainda no site que a gente acabou de falar o endereço. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã, então, contando tudo pra gente? Voltamos, inclusive, com todas essas decisões, o que será votado, o que será aprovado ou não, amanhã aqui. Combinado, até essa terça. Até.